Bom, nossa terceira questão ainda, essa mesma provinha, vamos agora ainda nessa parte de texto. Ele está colocando pelo menos o sentido aí, sem prejuízo, tá? Vocês veem sempre os concursos, sempre as bancas examinadoras, abordando essa questão de semântica. Já observou, né? Semântica do texto e expressão, o que é que ela pode representar no texto, a expressão, o sentido textual, contextual, literal e por aí vai, não é? Mais uma questão abordando aí o sentido da expressão no texto, fácil, vamos dar uma olhada, veja aí. Bom, na questão 5 ele pega uma frase do texto, claro, né, que ele coloca aí, o máximo do escárnio, veja que ele destaca aí uma palavrinha, né, um termo aí tranquilinho. O máximo do escárnio aconteceu há pouco, quando um dos patrocinadores de Parará, ele destaca a palavra escárnio, né. É muito importante lembrar, do ponto de vista ortográfico, a seguinte orientação. As palavras podem terminar com nio ou com neo. É interessante que a gente sempre usa muito, né, essas terminações aí do ágio, égio, ígio, ógio, ujo, terminação com S, com Z, eis, isa, ense. Quando você estuda ortografia, é muito comum a gente estudar essas terminações de palavras para enquadrá-las em determinados grupos. Você deve seguramente se lembrar disso aí, não é? Mas é interessante que eu não tenho visto em gramáticas a orientação ortográfica em relação à grafia das terminações neo ou nio. Eu vou ser mais claro. Homogêneo, heterogêneo, lacrimogêneo, percebeu? E coisas desse tipo. Então, quando será que eu posso utilizar a terminação neo e quando será que eu posso utilizar a terminação nio? Existe alguma orientação aí? Você se lembra? Vamos revisar? Olha aí. Terminação nio. A terminação nio, claro, com i, ela é própria, ela é típica de substantivos. Quando eu digo ozônio, é o nome do gás. Se é o nome do gás, é o nome do substantivo. Então você tem ozônio, oxigênio, hélio, né, xenônio, radônio, criptônio. Esses nomes aí especificamente, escárnio. A própria palavra escárnio é substantiva. Então o substantivo escárnio, claro, é grafado com nio, com a terminação nio, por conta disso. É substantivo, é nome dado, é um sufixo, né, no caso é uma terminação, utilizada para nomes. Claro, substantivos. Agora, a terminação neo, ela é própria dos adjetivos. A terminação neo é típica dos adjetivos, aí fica mais fácil. Mas por que isso? Porque nos adjetivos você tem a terminação neo. Então, quando eu digo gás lacrimogêneo e não lacrimogênio, com i. Por que o gás lacrimogêneo? Porque ele provoca lágrima, é um atributo do gás. Se é um atributo, se é uma qualidade dele, se o gás é sulfídrico, cianídrico, qualquer gás desse aí, independente disso, né? Ele é lacrimogêneo, com E, porque ele provoca lágrima, entendeu? Gás lacrimogêneo. Então, é muito importante você perceber essa distinção clara. Uma mistura homogênea, mistura heterogênea, instantânea, uma mudança instantânea e não instantânea, entendeu? Instantâneo, claro, é adjetivo. Se é adjetivo, se é qualidade, terminação neo e não nio. Beleza? Vamos continuar. Olha só, sempre olhando um assunto, vendo uma questão e relembrando de pontuações de assuntos aí, claro, de dicas para vocês. Há pouco e tal. O termo escárnio em destaque pode ser substituído sem prejuízo ao sentido do texto. Olha só, uma questão tipicamente de vocabulário, né? Questão de vocabulário, escárnio não é sinônimo de imprudência, né? Imprudência é não ser prudente, não ser cuidadoso, cauteloso, né? De uma forma ou de outra, ausência de sensatez, né? Ok, vamos lá. Inovação. Inovação é tornar esse, veja que esse in aqui é um prefixo, claro, né, que indica negação. Quando a gente fala nas estruturas das palavras, nos morfemas, né, vocábulos radicais gregos e latinos, prefixos e sufixos, os morfemas, é importante que você se recorde que existem 3 prefixos campeões realmente de provas. Pelo menos os preferidos, os prediletos na banca, vou dizer para você agora. Os prefixos in, a e des. Esses 3 prefixos, pessoal, são campeões de prova. Mas por quê? Exatamente por essa questão semântica, pela variação de sentido que eles têm em relação a isso. Ó, o prefixo in, por exemplo. Quando a gente fala em in, claro, o in indica negação. O in pode indicar negação, tranquilamente. Se eu disser incapaz, não capaz. Incolor, sem cor. Você já sabe disso. Então, o in pode indicar negação. O in também pode indicar movimento para dentro. Se eu disser, por exemplo, injetar, lançar, jetar para dentro. Ingerir, gerir para dentro. Entendeu isso? Então, injetar, ingerir. Aí, claro, gerir para dentro, tranquilo, sem estresse. Legal. Então, veja, 2 sentidos distintos para o prefixo in.
Agora, claro, você se recorda que o prefixo in tem outras modalidades, outras formas de grafia de acordo com a palavra, de acordo com determinados contextos. Por exemplo, eu não tenho apenas o in, eu posso ter o ir. Irracional, irreal, nega. Percebeu? Aí você tem o ir, teoricamente. Você tem a forma im em vez de in. im de impróprio, de improfícuo, percebeu? Improdutivo. O prefixo in agora com m, por causa daquela história do P e B, né? Antes de P e B, escreve m e tal, pois é. E é um prefixo que indica negação. Eu posso grafá-lo apenas com a letra I. Eu posso ter ilegal. Não posso ter? Pois é. Ilegal também aí indica negação. Então, o mais importante é você perceber essas variações, entende? Quando você percebe as variações do prefixo in, sempre importante, indica negação ou movimento para dentro. Além do prefixo in, o prefixo a, campeão de prova também. Pessoal, o prefixo a pode indicar negação. Acéfalo, anormal. Percebeu? Então eu tenho aí a indicando negação. Eu posso ter analfabeto. An indica negação. É uma variante do prefixo a. Percebeu? In, a e des, a variante do a, an. Então você tem exatamente aí na mesma categoria, no mesmo ponto aí. Entendeu isso? Certo? Beleza. Mas o a não só indica negação. Você sabe aí qual outro sentido possível da palavra a? Diga aí. E aí? Ah, pode pensar. Qual é o outro valor, o sentido próprio do prefixo a? Bora. Você. Ele pode indicar o quê? Bora? Não, tô esperando você. Pode falar. E aí? Olha só. Tá bom. Olha só. O prefixo a, ele pode indicar também tornar. Tornar ou tornar-se. Tanto faz. Tornar ou tornar-se. Quando você diz tornar, por exemplo, abrasileirar. E aí? Nega ou não nega? Claro que não. Você não sabe disso? Quando eu digo abrasileirar, tornar brasileiro. Entendeu aí? Claro, tornar brasileiro. Atenuar, tornar tênue, tornar suave. Percebeu? Tornar brando. Abrandar, tornar brando. E por aí vai. Acalmar, tornar calmo. Entendeu? Então é muito importante observar esse outro sentido, que não só o de negação. Certo? Beleza? Além disso, o prefixo des. Quando a gente fala no prefixo des, aí fica fácil. O des pode ser desleal. Ok, desventuroso. Aí eu coloco, claro, o des indicando negação. Deflação, a variante de, também indica negação. Deflação é o oposto da inflação. Entendeu aí? Agora o prefixo de também pode ser de ou des, né? Também pode ser utilizado para indicar lançar, iniciar. Percebeu? Colocar, imputar. Se eu colocar a greve foi deflagrada, tornada evidente. Entendeu? Então aquela velha história, deflagrar, iniciar, começar, por aí vai. Então, de não indica negação aí, certo? Da mesma forma que eu posso ter, por exemplo, demarcação. A demarcação de terras indígenas, a demarcação. Quando eu vou demarcar, eu vou lançar a marca, colocar a marca. Entendeu isso? Percebeu? Então, muito cuidado com essas variantes de prefixo aí nesses contextos aí, tá certo? Beleza? Vamos avançar. Inovação. Em imprudência, você sabe que o prefixo in aqui indica negação. Mas em inovação, claro, aqui vem de novo, né? Inovar, tornar novo. Entrar no novo. Movimento para dentro, tornar novo, não é isso? Negligência, seguramente não é sinônimo de escárnio, né? Aí seria displicência, deixar para lá, não cuidar com responsabilidade, por aí vai, não é? Exaltação, também não. Zombaria, claro. O escárnio, escarnecer de algo é zombar de algo, né? De forma pejorativa, maldosa, depreciativa, né? Ok, então tá aí, zombaria, sinônimo de escárnio, fácil, mas recordamos um pouco aí dos prefixos, né? Importante, né? Dar uma lembrada nessa questão do sentido da palavra, né? Do valor semântico que a palavra tem. Vamos lá, questão 3, portanto, resposta certa, letra E. Questão 4, próxima questão. Assinar a alternativa em que ocorre o emprego do sentido figurado das palavras. Pessoal, você sabe que o sentido figurado é o sentido conotativo, né? Quando ele fala aí do ponto de vista da semântica, existe a conotação e a denotação. Quando a gente fala em conotação, o emprego das palavras no sentido figurado, força de expressão, maneira de dizer, o sentido metafórico das palavras. Quando você fala em denotação, a linguagem real. Você faz o emprego das palavras no sentido real, entende?
Então, se eu digo de dicionário, de denotar, delatar, é real mesmo, denotativo. Tá? Então, se eu disser, por exemplo, digamos, fitar, olhar, observar, esses verbos no sentido real da coisa, sem problema. Eu posso ter, por exemplo, o sentido real de palavras como atmosfera, casa, mesa. Eu estou definindo mesmo. Olha, a minha casa está fechada. Casa, habitação, moradia. Beleza, sentido denotativo. A casa da nossa alma se alegra com a sua presença. Não é que exista a casa da alma propriamente dita, mas é maneira de dizer, força de expressão, entende? Então a palavra casa agora, por exemplo, usada no sentido conotativo. Então é importante saber que no sentido conotativo você está utilizando o sentido figurado das palavras. Então estamos recorrendo, direta ou indiretamente, às figuras de linguagem. Lembra? Metáfora, metonímia, ironia, catacrese, hipérbole, eufemismo, uma série de figuras. Esqueça não. Vamos avançar então, veja aí. Vamos lá. Cenário alternativo em que ocorre o emprego do sentido figurado, sentido conotativo, maneira de dizer, força de expressão. Vamos lá. Na letra A ele coloca aí, né? 27% dos brasileiros do sexo masculino tomam mais de 5 doses de bebida alcoólica por dia. E aí, pessoal? Alguma coisa de sentido figurado? Não. Existe um dado estatístico aqui, existe um dado oriundo de pesquisa, no caso do Ministério da Saúde, não é? E claro, esse dado oriundo de pesquisa é uma estatística, é uma informação denotativa. Não há sentido figurado, e sim sentido real, informativo, ok? Função referencial da linguagem, né? Letra B. Porque, massacrado pela propaganda na televisão, o brasileiro é estimulado a beber o dia inteiro. Gente, a propaganda massacra o brasileiro? Força de expressão, maneira de dizer, né? Sentido figurado. Massacrar, força de expressão, claro, não massacra propriamente dita, não tira a vida, não dilacera a carne, né? Não alveja de tiro, de coisa parecida, tá? Então, massacre realmente é uma violência de morte, né? Aquela coisa extremamente assim, hedionda, monstruosa. E não é o caso aqui, pelo menos no sentido real, né? E sim no sentido figurado, ok? Beleza? Letra C. Seria interessante saber se os atletas que eram vistos competindo atingiram aquelas marcas. Olha, os atletas vistos, realmente eles eram observados, nenhuma metáfora aqui, atingiram a marca, seguramente alguma coisa concreta, né? Os atletas tinham esse índice, é alguma coisa tangível, palpável. Outra pesquisa recente revelou que os jovens brasileiros estão bebendo cada vez menos. Pessoal, os jovens aqui não no sentido figurado, não. Jovens mesmo, pessoas bebendo cada vez mais cedo, bebendo, ingerindo mesmo nesse contexto aí, bebida alcoólica, tá? Ok, alcoólica. A publicidade de cerveja, 61% do consumo, é toda feita para eles. Marcelo, não haveria aqui um certo sentido figurado, porque dizendo que a publicidade de cerveja é toda feita para eles, é um exagero aqui, né? Gente, ó, teoricamente eu concordo com vocês, né? Aquela velha história do ponto de vista teórico é toda, não é toda não, aqui é um exagero. Realmente, existe uma certa hipérbole aqui, né? Na frase, ela até certo ponto hiperboliza, ou seja, aumenta, exagera um pouco a ideia, né? Mas isso aqui está mais evidente, né, pessoal? Ó, você se depara com duas questões relativamente duvidosas. Do ponto de vista crítico, formal, teórico, as duas poderiam ser respostas em potencial. Quer queira, quer não, houve uma generalização aqui, né? Toda feita para eles. Bom, toda em tese, né? A gente não pode indicar que todas as propagandas de bebidas são feitas sempre para os jovens, né? Porque é aquela velha história, a gente pode ter colocado propagandas de bebida e outras coisas para casais, para sensualidade, para qualquer outra coisa, ou o apelo da juventude, ou o apelo da terceira idade, vinhos, licores, elegância, chique. Bom, dependendo da bebida, depende do apelo que se faça, né? A gente sabe que se eu pegar uma bebida muito granfina, ele está falando publicidade de cerveja, tá falando aí da publicidade de cerveja, não está falando nem desses drinks mais chiques. Mas é importante notar, por exemplo, que mesmo nesse contexto, claro, né, existem cervejas importadas que fazem propagandas aqui, né, no Brasil, e que a coisa não é somente para jovem necessariamente, você tem uma série de outros contextos aí. Agora sim, ele está falando linguagem figurada. Você teria que escolher, pelo menos nessa quarta questão, a menos errada, ou então pelo menos a mais gritante, a mais evidente, né? Que não é a letra E. Mas assim, a hipérbole, não esqueça, é a utilização da linguagem no sentido figurado, agora no sentido de exagero, né? Estou morrendo de fome, chorou rios de lágrimas, é o exagero da ideia, que é o contrário do eufemismo.
O eufemismo, ou a linguagem eufêmica, é aquela que suaviza a mensagem, né? Seu filho não foi muito feliz nos exames finais, ele não conseguiu a média mínima para a aprovação, mas ele é um menino bom, né? Estará aqui conosco no próximo ano na mesma turma, quem sabe com novos amigos, ele já se estimule. Aquele bababá para dizer que foi reprovado na escola, levou bomba na escola, certo? Mas é que tá. A letra E, né, deixou o pessoal aí já meio cabreiro aí, ou não, talvez algumas pessoas não tenham nem percebido isso, não sei nem se você percebeu aí, você que está nos assistindo, não sei nem se você percebeu, mas assim, de qualquer forma, estamos de olho, não tem aquele negócio? Estamos de olho. Pois é, assim mesmo. Próxima aula a gente segue, até lá.